Olá, queridos amigos e amigas. Sejam bem-vindos ao canal Medicina da Alma. Vivemos em um mundo cheio de desafios e incertezas, e muitas vezes nos sentimos perdidos e desconectados de nossa verdadeira essência. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês nesse momento tão especial, onde podemos nos conectar com o divino e pedir proteção e bênçãos para o nosso dia que se inicia. Hoje iremos ouvir o sermão do Pastor Cho, do dia 21 de junho de 2020. Onde Satanás existe, Efésios 2, de 1 a 5. Se rastrearmos as coisas que estão por trás de vários problemas que ocorrem em todos os cantos do mundo hoje, descobriremos que existem as obras do diabo. Efésios 2, versículo 2 diz: no qual você costumava viver quando seguia os caminhos deste mundo e do príncipe do reino do ar, o espírito que agora opera naqueles que são desobedientes. Embora o diabo seja invisível, ele trabalha no mundo visível, como o poder por trás de certas coisas. Portanto, devemos ser claramente capazes de identificar a obra do diabo e resistir a ele. Expulsando o diabo pela oração. O diabo está espiritualmente confundindo as pessoas para que tomem o caminho da destruição através de muitas heresias. Só existe um caminho para o céu. Jesus disse em João 14, versículo 6 diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O diabo cria outras maneiras enganosas, em vez disso, para enganar as pessoas no caminho errado. Além disso, ele influencia as pessoas a não ouvirem o Evangelho de Jesus Cristo, usando ideias humanísticas. Através de informações fundamentalmente erradas e falsas, o diabo tenta nos fazer não ouvir e não acreditar na palavra da verdade. Além disso, o diabo tenta trabalhar em nossos corpos e corações. Através da minha vida de oração, experimentei várias coisas que estão muito além da capacidade e razão humana. Eu liderei tantas cruzadas estrangeiras e às vezes sentia uma fadiga anormal repentina. Todas as minhas forças se foram e minhas pernas ficaram fracas e a fadiga foi tão avassaladora que não tive intenção de liderar a cruzada. Mesmo pensando no que me deixou cansado, não consegui pensar em nada em particular. Então comecei a rezar acima de tudo. Se eu clamasse a Deus e orasse, logo sentia uma nova força por todo o corpo e o cansaço desaparecia como uma mentira. Assim, sempre que me sobrevém esse cansaço anormal, sei como lidar com ele, imediatamente oro para resistir à opressão do demônio. Mais do que isso, há momentos em que meu coração fica inseguro. Sinto-me ansioso e irritado e não consigo dormir, nem às 2 ou 3 horas da manhã, e continuo de pé e sentando várias vezes. Neste momento, se eu me ajoelhar e orar, posso ser liberto da opressão do diabo pelo Espírito Santo, e meu coração fica seguro e recupera a paz. Além disso, há momentos em que sinto raiva e ódio anormais em meu coração. Sempre que isso acontece, eu sempre oro a Deus. Deus Pai, isso é causado pela opressão de um espírito maligno, então, por favor, livre-se disso para mim. Depois de orar assim, mais cedo ou mais tarde o ódio e a raiva deixam meu coração e me sinto seguro e normal. Como essas coisas vêm do diabo, se orarmos, o diabo nos deixa e o anormal se tornará normal. Eu tenho experimentado essas coisas incontáveis. O diabo tentou oprimir o espírito. Quando lutamos contra o diabo, não devemos desanimar, mesmo que ele não fuja enquanto oramos 1 ou 2 vezes. O diabo faz o possível para roubar, matar e destruir nossas vidas. Portanto, quando resistimos ao diabo, devemos lutar muito empurrando e puxando. No entanto, lutamos a luta já vencida. É porque Jesus derrotou o diabo na cruz. Estamos em Jesus e lutamos o jogo vencedor. No entanto, devemos orar até o fim para concluí-lo. Quando os israelitas saíram do Egito sob o comando de Moisés e foram em direção à terra de Canaã, os amalequitas vieram e atacaram os israelitas. Josué liderou o exército e saiu para lutar contra os amalequitas e Moisés ficou no topo da colina e ergueu as mãos, enquanto olhava para o campo de batalha.
Enquanto Moisés erguia as mãos, os israelitas estavam ganhando, mas sempre que ele abaixava as mãos quando se cansava, os amalequitas ganhavam. Moisés, cansado, não podia continuar com as mãos levantadas, então Arão e Hur seguraram suas mãos, uma de um lado, uma do outro, para que ele pudesse orar, até que a batalha terminasse, para que o exército de Israel pudesse vencer e trouxesse uma grande vitória para Israel. Portanto, quando resistimos ao diabo, devemos orar até o fim. Daniel também orou por seu país por dias, na terra para onde foi levado como cativo, mas não recebeu nenhum tipo de resposta. Ele não desistiu, mas orou até o fim e finalmente recebeu uma resposta de Deus no 21º dia de sua oração. Se Daniel não tivesse se esforçado muito em sua oração, ele poderia, alternativamente, ter ficado frustrado e recuado alguns dias depois. No entanto, Daniel era um guerreiro de oração experiente, então ele sabia que sua oração deveria ser perturbada pelo diabo. Então ele orou com paciência e finalmente sua oração destruiu a fortaleza do diabo e trouxe a resposta de Deus para ele. Você deve lutar pelo menos 21 dias em sua oração. Até Daniel orou por 21 dias, então não devemos ficar desapontados com 1 ou 2 dias de oração, mas seguir o modelo de Daniel e continuar orando por mais de 21 dias. Se não nos desesperarmos, mas continuarmos orando até o fim, certamente obteremos uma vitória. Um dos membros da minha congregação desperdiçou sua vida por 32 anos caindo em uma heresia, e passou a crer em Jesus aos 74 anos. Ela passou a crer em Jesus por causa das orações persistentes de sua filha e também de sua nora. Sua nora se tornou uma mulher de fé por causa do evangelismo de nosso líder de célula. Enquanto ela pregava o evangelho para sua sogra, ela sempre o considerava ofensivo. Um dia a sogra visitou uma reunião herética e caiu e machucou as costas, então ela teve que se recuperar na casa de sua nora. Desde então, sua filha e nora começaram seus 40 dias de oração por ela. Como sua nora e filha tinham um culto doméstico todos os dias, ela observou curiosamente o culto. No 30º dia, enquanto louvavam a Deus, ela ficou impressionada e se arrependeu de seu pecado com lágrimas. Ela finalmente percebeu que sua religião era uma heresia, e se separou de um apego de 32 anos dessa heresia e veio para nossa igreja seguindo sua nora. Na hora da oração pela cura, eu disse: se alguém está curado nas costas, por favor, levante a mão. Então ela levantou a mão apesar de si mesma e desde então suas costas estavam completamente curadas. Nós cristãos devemos orar a Deus com uma resolução indomável. O diabo não suporta aqueles que são persistentes até o fim com paciência. Você sabe o que o diabo diz? Aguente um pouco. Se ele não receber uma resposta, ficará desesperado e fugirá. Portanto, aguente um pouco. Demônios encorajam uns aos outros assim. No entanto, se você acreditar por meio da oração até o fim, o diabo fugirá de você. Quando fiz uma cruzada no Colorado, nos Estados Unidos, um pastor chamado Silvaso, da Argentina, veio até mim e testemunhou. Antes de se tornar pastor, ele trabalhava como alto funcionário no banco e de repente ficou paralítico por todo o corpo. Seu médico disse: você não pode sobreviver mais de 3 meses. Você morrerá paralisado por todo o corpo. Então toda a sua família jejuou junta e clamou a Deus por meio da oração. Um dia ele foi à igreja e orou e ouviu Deus dizer: você está ferido pelo diabo, que atrapalha minha missão, como um soldado na frente é ferido pela bala de um inimigo. Se você continuar orando, você pode vencer o diabo mais do que suficiente. Portanto, não se desespere, mas continue orando para resistir ao diabo. Ele ouviu a voz de Deus assim em seu coração. Desde então, ele orou persistentemente a Deus todos os dias durante 1 ano. Enquanto ele orava a Deus em sua paralisia geral por 1 ano, um dia ele acordou e descobriu completamente saudável como qualquer homem comum.
Quando chegamos diante de Deus, devemos saber que existe a perturbação do diabo para nos afastar de Deus. Mas Tiago 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se resistirmos ao rompimento do diabo por meio da oração até o fim, certamente podemos superá-lo porque estamos em Jesus. Arme-se com a espiritualidade da quarta dimensão. Para vencer na luta contra o diabo, devemos estar armados com a espiritualidade da quarta dimensão. O primeiro aspecto da espiritualidade da quarta dimensão são nossos pensamentos. Você deve sempre pensar na vitória. Para experimentar a resposta de Deus, sua oração e busca devem ser idênticas a seus pensamentos. É porque o que você busca é o que você pede a Deus e seus pensamentos são vasos para receber sua resposta. Não importa como você pergunte a Deus, se você não tiver nenhum vaso, você não será capaz de receber sua resposta. Portanto, você deve preparar um vaso e seus pensamentos são esse vaso. Assim, o que você procura e o que pensa devem ser idênticos. Se você quer a obra de Deus, pois Ele é um vencedor, você deve pensar na vitória o tempo todo. Como Deus é rico, você deve sempre pensar em sua riqueza. Como Deus é vida, você deve pensar sempre na saúde. Como Deus nunca falha, você deve sempre pensar no sucesso. Então Deus estará com você e manifestará o poder dele através de você. Em seguida, devemos sonhar e olhar para as coisas que não são, como se fossem. Um dos membros de nossa congregação tinha um filho com um furúnculo na cabeça. Espalhou-se mais e depois causou uma ferida e piorou. Os médicos disseram que não sabiam o que havia de errado e a causa dessa doença. Eles tentaram todos os tratamentos, mas falharam. Assim, sua mãe acreditou que o Deus que havia curado já iria curar seu filho e começou a orar, sem se frustrar com a situação extremamente dolorosa. Ela acreditou em Deus que cura e olhou para ele e imaginou o estado de saúde de seu filho e sonhou com isso. Com esse sonho, ela sempre comparecia ao culto de domingo com seu filho e orava fervorosamente a Deus. Um dia eu disse na hora da oração pela cura: hoje tem uma pessoa que está com furúnculo em sua cabeça e não pode ser curado, embora tenha tentado todos os tratamentos. Mas agora Deus o cura. Nesse momento ela olhou para seu filho que estava sentado ao lado dela e seu rosto ficou vermelho pelo fogo do Espírito Santo. Com esse sonho, ela sempre comparecia ao culto de domingo com seu filho e orava fervorosamente a Deus. Um dia eu disse na hora da oração pela cura: hoje tem uma pessoa que está com furúnculo em sua cabeça e não pode ser curado, embora tenha tentado todos os tratamentos. Mas agora Deus o cura. Nesse momento ela olhou para seu filho que estava sentado ao lado dela e seu rosto ficou vermelho pelo fogo do Espírito Santo. Ela acreditou: ó, Deus o cure. Eles voltaram para casa e quando chegaram em casa, ela descobriu que a cabeça de seu filho havia mudado e estava limpa como a de um bebê. Deus trabalha naqueles que vêm diante dele com sonhos. Não importa o quão dolorosa e desesperadora a nossa situação possa ser, se orarmos, o Espírito Santo planta um sonho em nossos corações que transcende nossa situação. Os sonhos podem ser nossa prosperidade espiritual, ou prosperidade material, ou prosperidade física, ou a evangelização mundial, ou prosperidade para os outros. Quando oramos, o Espírito Santo nos dá sonhos e, se acalentarmos esses sonhos em nossos corações e orarmos, Ele os tornará realidade. Além disso, devemos ter fé. Reconhecer o que está diante de nossos olhos é apenas sentido, não fé. A fé acredita que Deus realizará nossos sonhos, mesmo que nada seja visível, audível ou palpável agora. O Espírito Santo opera por meio desse tipo de fé. Aqueles que dizem apenas coisas negativas, como eu não posso fazer isso. É impossível. Não posso fazer isso. Serão transformados em dizer: Senhor, eu creio. Espírito Santo, por favor,
trabalhe por mim. Em seguida, uma declaração criativa de nossas bocas é muito importante. No reino dos céus nossa declaração é exigida. Se dissermos com nossas bocas, o Espírito Santo opera por meio de nossa confissão oral, e faz com que isso aconteça. Especialmente, devemos reconhecer nossa unidade com a cruz de Jesus, e reivindicar nossa unidade, com sua ressurreição e ascensão, com nossas bocas. 2 Coríntios 4:10 diz: levamos sempre em nosso corpo a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Agora a morte de Jesus é a nossa morte e a ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição. Assim, agora devemos saber que já nos tornamos vencedores em Jesus Cristo, e então podemos resistir ao diabo e obter uma vitória contra ele. Certa noite, acordei de manhã cedo por causa de um cansaço intenso. Eu senti meu coração batendo tão rápido, eu estava tonto e até com vontade de vomitar, então pensei, hoje eu vou morrer. Eu não conseguia me deitar, mas sentei e me agachei na cadeira. Então, de repente, um pensamento de que o Espírito Santo, que reside em mim, surgiu em meu coração. Então clamei: Espírito Santo, nosso conselheiro, por favor, ajude minha fraqueza. Então, imediatamente o Espírito Santo sussurrou em meu coração com uma voz mansa: você deve olhar para a cruz. A guerra já terminou. Por que você está tentando ganhar o jogo já ganho? A guerra acabou. Então eu perguntei: então o que devo fazer? O Espírito Santo disse: vá para a cama, feche os olhos e durma bem. Então fui para a cama e me deitei, e senti paz de espírito e coração. Dormi bem, e acordei na manhã seguinte com todo o meu corpo completamente curado. A cruz de Jesus Cristo é o maior campo de batalha da história da humanidade. A ressurreição de Jesus nos traz a vitória eterna. Portanto, devemos saber esta verdade e eu o abençoo em nome do Senhor. Para que você possa levar os despojos da guerra como um vencedor. Lute ao lado do Espírito Santo. Em terceiro lugar, não lutamos contra pessoas que são visíveis, mas lutamos contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Assim, quando travamos guerra espiritual, não devemos lutar com nossas forças, mas lutar ao lado do Espírito Santo. Existe um governante no mundo tridimensional. Se a terceira dimensão governa as coisas da terceira dimensão acontecem. Se a quarta dimensão governa as coisas, a obra de Deus acontece. Nosso mundo material pertence à terceira dimensão. Então o mundo espiritual da quarta dimensão governa este terceiro mundo material. O que é o mundo quadridimensional? Podemos encontrar a resposta ao lermos Gênesis 1, versículo 2. Ora, a terra era sem forma e vazia, as trevas cobriam a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo paira sobre o mundo material tridimensional, mas o Espírito Santo é invisível e intocável. Portanto, o Espírito Santo pertence à quarta dimensão, e enquanto ele paira sobre a terceira dimensão, o mundo que antes era sem forma, vazio e cheio de trevas, se transforma em um mundo que parece bom, aos olhos de Deus. Portanto, o Espírito Santo é o líder da quarta dimensão. Se formos governados pelo Espírito Santo, o diabo sairá de nossa vida, e a obra de Deus será revelada. Como o Espírito Santo existe em nossos pensamentos, sonhos, fé e confissão oral criativa, podemos resistir ao diabo por meio de nossos pensamentos, sonhos, fé e palavras faladas positivas, palavras junto com o Espírito Santo. Portanto, agora todos os dias devemos pensar na palavra de Deus e ter um sonho esperançoso, e acreditar em Deus que nos ama, e dizer palavras que trazem mudança e criação. Então viveremos uma vida que vive com o Espírito Santo. Expulsaremos o diabo com o Espírito Santo e mudaremos nossas vidas. 1 João 4 diz: vocês, queridos filhos, são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo.
Se lutarmos com o Espírito Santo, sempre poderemos ser mais que vencedores. Aleluia! Deus Pai, se alguém em nossa congregação estiver doente, deixe olhar para as feridas nos pulsos do Senhor, e ajude-os a declarar sua cura com suas bocas. Senhor, por favor, cure agora mesmo aqueles que olham para a dor em suas mãos e declaram sua cura em voz alta. Hoje o poder curador do Senhor pode transbordar de nossa cabeça aos pés, e o poder de Deus será gloriosamente manifestado. Deus Pai, que possamos viver uma vida onde possamos desfrutar de boa saúde e tudo possa ir bem conosco, mesmo que nossas almas estejam indo bem. Por favor, deixe nosso sustento e nossas circunstâncias prosperarem e que nossas vidas sejam saudáveis e cheias do Espírito Santo. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Forças das trevas, vai embora. Seu diabo, vai embora. O Espírito do Senhor, levante-se e trabalhe para nós. Por favor, deixe a lei da vida e o Espírito Santo expulsar a lei do pecado e da morte. Eu abençoo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ao final deste vídeo, gostaria de agradecer por ter dedicado seu tempo e sua energia conosco. Que as energias positivas que emanamos neste espaço possam chegar até você e lhe trazer a paz, harmonia e equilíbrio. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você gostou e compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam ouvir estas palavras. Vamos fazer nossa parte para a construção de um mundo melhor. Juntos, podemos espalhar a luz por onde passarmos. E lembre-se sempre, seja a luz onde for. Até a próxima!